Comentário de Fabiano Baldasso, Grêmio 1-0 no Vasco, Soares se despede e aposte na Betfast, link no comentário fixado. Porque realmente, como colorado, eu sou obrigado a dizer que o Soares ir embora do Grêmio é um alívio. Gurizada, sim, eu tenha a condição de fazer uma análise somente técnica, que o Bagé não tenha condição, não porque o Bagé seja incompetente para isso. O Bagé não tem condição porque o Bagé é gremista. E é evidente que ele vai analisar o Soares e o que significou para o Grêmio também por este lado. Eu, analisando tecnicamente, e eu vi a festa feita pelo Grêmio ontem, e ela foi muito bonita e foi tocante mesmo, eu tenho que dizer que essa é uma das páginas mais marcantes da história do futebol gaúcho. Porque o Soares ele vem para o Grêmio com o seu tamanho para dar a resposta desportiva e a resposta institucional. O Soares, dentro de campo, fez do Grêmio um time competitivo durante a temporada. Que o Grêmio possivelmente não seria se ele não estivesse aqui. Mesmo que o presidente Guerra tenha feito boas contratações durante o ano. O Soares deu ao Grêmio uma condição de ter brigado, ou pelo menos ter constado na briga entre os maiores do Campeonato Brasileiro, entre os maiores da Copa do Brasil, onde chegou à semifinal, ganhou um gauchão que todo mundo dizia que era páreo corrido pelo Internacional, e fez bonito durante a temporada. O Grêmio fez bonito durante o ano, muito por causa do Soares. Então tu tem a resposta desportiva. Mas talvez tu tenha uma resposta tão significativa quanto, fora disso, a resposta institucional. O número de sócios que o Grêmio colocou por causa dele, o número de camisas que vendeu por causa dele, o número de produtos que rendeu por causa dele, isso tu consegue medir com números. Mas tem uma coisa que tu não mede com números. A arena cheia o ano inteiro e a autoestima renovada do torcedor. Quando tu volta da Série B, tu tá machucado, tu tá doído e tu tá com a autoestima na sarjeta. Tu tá voltando ao convívio entre os maiores encolhido. O Soares desencolheu a torcida do Grêmio. O Soares fez a torcida do Grêmio ter orgulho o ano inteiro do que o time desempenhava dentro do campo. É muito difícil medir o tamanho do Soares e eu acho que a gente só tem a condição exata de medir o tamanho do que ele significou para o Grêmio e para o futebol gaúcho em estar aqui daqui a alguns anos. Foi muito grande o Soares no Grêmio. Foi muito, muito importante a sua presença aqui para engrandecer o futebol do Rio Grande do Sul e colocar ele em cena. Que por títulos o futebol gaúcho não tem conseguido entrar em cena nos últimos anos. O Soares colocou o futebol gaúcho em cena. Aí eu queria fazer alguns comentários. O primeiro deles, esse é o grande lance da entrevista coletiva do Soares. Ali é claro do conteúdo da manifestação do Soares, mas quem quebrou o protocolo foi o Renato e ele é inventivo nisso. E isso é maravilhoso. Para quem gosta do futebol, isso aí é um prato cheio. Parabéns ao Renato pela sacada. O segundo ponto, tem um grande injustiçado nesse processo, na minha opinião, que é o ex-vice de futebol Paulo Calef, que por uma questão política, até o CCD fez uma coluna em ZH Digital hoje sobre isso, uma questão política, acabou não sendo, e eu acho que deveria ter sido convidado para estar neste momento de celebração do encerramento da trajetória do Soares. A gente sabe o quanto o Calef se esforçou, entrou em atrito com o próprio presidente Alberto Guerra por ceder, por fazer algumas concessões para o staff do Soares. A negociação embrulhou no final do ano passado, quase não deu certo. Ele bancou, inclusive empenhando palavra para o Soares, e eu acho que a questão política não pode afastar isso. O próprio Soares faz referência ao Paulo Calef. E o terceiro ponto, que é o menos importante, mas que eu quero falar, é que eu achei a manifestação tanto do presidente Alberto Guerra quanto do vice-futebol Antônio Brum muito burocrática. Eu acho que ali precisava um pouco mais de emoção por parte dos dirigentes do Grêmio. O Grêmio fez uma linda festa antes, durante o jogo, máscara do patrocinador, depois do jogo, tudo lindo. Mas ali, naquele momento, despedida da maior contratação da história do clube, o presidente poderia ser mais torcedor e menos presidente. Ou ele, ou pelo menos o vice-futebol. Acho que faltou um tom de emoção nas manifestações. Será que não foi por alguma frustração, por estar encerrando um contrato na metade do período eu acho que se tem um cara que hoje está triste por não ter o Soares, é o presidente. Eu acho que nós temos um histórico no futebol brasileiro de grandes treinadores vaidosos que a primeira coisa que faziam quando chegavam no clube era brigar com o craque do time. Cara, aqui no Rio Grande do Sul, Leão. Nós já vimos tantas vezes acontecer. O Leão chega aqui, chega no Inter, briga com o Dunga, chega no Grêmio, briga com o Ronaldinho Gaúcho. Então, e não é só ele. Muitos. O Luxemburgo chega no Corinthians e briga com o Marcelinho Carioca. O Roth fazia isso em alguns momentos. O Roth também. Então, assim, treinadores vaidosos. E aí vai outra evolução do Renato, que é o mais vaidoso de todos. E que tem bala pra ele. E que tem bala. O Renato se colocou ontem, no evento todo, no dia inteiro, como coadjuvante dentro do processo. O Renato, quando abraça o Soares dentro do campo e sai com o Renato, vai com o Soares em direção à torcida, o Renato faz isso aqui, ó. É pra ele. É ele. Ele é o cara. Ele é o cara. Então, o Renato merece uma consideração especial por ter entendido que ontem não... O Renato entendeu, eu sou o cara mais importante do universo, mas hoje não, hoje é ele. E eu quero reforçar esse teu destaque aí, porque é importante. E essa cena do Renato, que
que a gente acabou apontando dentro do campo o Soares no final da partida, ela é emblemática. Ela diz muito do amadurecimento do Renato nesse processo. Talvez o Renato de 10 anos atrás, não tem nenhum problema, não é uma crítica que ele amadureceu. Todos nós temos a obrigação de amadurecer. O que a gente está aqui é referendando que o Renato ontem soube que ali não era o momento dele. Aquele era o momento do Soares. Então, Mas é o Bagé que às vezes deixa a gente falar no programa. Não é, mas dá um espaço para nós, se coloca como coadjuvante. Mas foi... Cara, sabe o que é o melhor? Que eu me sinto mais à vontade de estar aqui no debate aí? Só de brincadeira. Eu não teria por que dizer isso no ar. É que aqui eu tenho certeza que eu posso levantar o tom, fazer cara feia para qualquer um de vocês, 2 segundos depois a gente tá rindo de novo. Então, isso aqui não, mas é que se depender de ti, a gente não tem que fazer nenhum elogio ao César, né? Porque o César já passou e não tá mais nesse espaço. Tu age assim, né? Não. Passou, já saiu, é isso, né? Talvez se ele fizer os meus elogios que a gente faz pra ele aqui lá no sala, não sei se proíbem ele falar do... Não sei. Vocês me provocam que eu venho. Não tem problema. Não imagino. Até porque eu sei como é que funciona lá. Eu não imagino que ele tenha essa liberdade toda lá. Eu não imagino. E tu, por que tu não elogiava a gente quando tu tava lá, né, malandrão? Eu citava o Meneghete, tá aí o Meneghete. Lá no bola. Não. Citava lá também. Às vezes perguntava, posso citar? Não, não precisa. Tu falava o cara aquele que fala do Inter. Começa com B. Mas sabe o que eu ia falar? É justamente por isso que eu lembrei o episódio da apresentação do Soares, em que ali também a própria direção e o próprio Renato não fizeram questão de que o Renato tivesse, justamente por esse tamanho que o Renato tem. Porque qualquer escalação que tenha sido divulgada ao longo dessas todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, o nome do Renato sempre é o mais aplaudido juntamente com o do Soares, com o do Kahneman, com o do Vila Sante, mas acho que teve esse cuidado também para mostrar pro Soares. E o Renato, né? Filho, hoje é tudo contigo. A sacada do Renato ontem foi... E vocês viram que ele leva o DVD na sunga, né? Pois é, meio... Eu fiquei com uma dificuldade de entender onde é que estava isso aqui, nem o cachimbo do Renteria. O cachimbo do Renteria eu nunca entendi onde é que estava. O DVD do Renato ontem também eu tive dificuldade. Foi. Todo mundo fazendo o cadastro aqui no comentário fixado.